Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Vamos ler do versículo 17 ao versículo 24. Estamos caminhando junto com o evangelista Lucas, que foi quem estava acompanhando o apóstolo Paulo, o apóstolo Barnabé, o apóstolo Silas, e registrou o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos acompanhando o apóstolo Paulo, estamos acompanhando o apóstolo Silas, o apóstolo Barnabé, Timóteo, em alguns momentos, aprendendo com estes homens de Deus. E neste momento nós vamos ler um texto em que nos remete à terceira viagem do apóstolo Paulo. E aqui, ele já caminhando para o final do seu ministério, ele vai abrir seu coração e vai trazer para nós, irmãos, grandes riquezas, que às vezes nós passamos, e não percebemos. Segredos compartilhados por um grande servo do Senhor no final da sua carreira. Às vezes a gente vai diminuindo o vigor físico, mas vai aumentando o fervor da alma, o fervor do espírito. E eu vejo o apóstolo Paulo assim, dessa forma crescente. No início da sua conversão, Atos capítulo 9, cheio de vigor físico, enfrentando leões, verdadeiros gigantes. E agora, no final do seu ministério, depois de ter plantado várias igrejas, a gente vê um homem já esmorecendo fisicamente, seus 70 e poucos anos de idade, mas efervescente na alma e no espírito. E normalmente a gente tem um defeito aqui no país ocidental, nos países ocidentais, a gente tem um defeito. Esse defeito, queridos, é não ouvir muito os mais velhos. Nos países orientais, quanto mais idoso a pessoa fica, mais respeitada ela é, mais valorizada ela é nos seus conhecimentos. Porque perde a força física, mas ganha força intelectual, força de sabedoria, força emocional também. E o apóstolo Paulo, durante todo o seu ministério, nunca esmoreceu na alma e no espírito. Então eu quero compartilhar com os irmãos esse texto, porque eu pude extrair daqui algumas características de alguém que quer ser aprovado por Deus. E Paulo tinha esse conceito, e ele tinha essa certeza. Embora os seus defeitos, como todos nós temos, podemos ser aprovados por Deus. Amém, irmãos? Amém? Quem aqui crê, quem aqui deseja ser aprovado por Deus? Diga amém. Amém. E quem aqui crê que já tem vivido de forma aprovada por Deus? Seja sincero e diga amém. Amém, amém, porque muita gente está tendo a certeza de estar caminhando no caminho do Senhor. Então vamos ler o texto da palavra de Deus que nos diz assim. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos o que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou e de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém? Feche seus olhos, por favor, vamos orar.
Senhor, nós colocamos diante de Ti, Pai, nossa vida, para sermos instrumentos em todos os momentos, Pai. E agora, de uma forma específica, que o Senhor fale com todos aqui. Que Teu Espírito Santo venha nos iluminar, nos capacitando, Deus, a compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade, que será traduzida por essa mensagem, Senhor. E nós pedimos ajuda para aplicarmos esta mensagem aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Queridos, nós gostaríamos de tratar do tema como ter uma vida aprovada por Deus. Nós estamos diante de um momento em que o apóstolo Paulo se encontrava já na sua terceira viagem missionária, caminhando para o fim do seu ministério. E nós, seguindo os passos do apóstolo Paulo, podemos aplicar nas nossas vidas muitas coisas que ele tirou como lição e como exemplo para ele também. Nada melhor do que nós seguirmos conselhos de gente que foi trabalhada por Deus, que trabalhou para Deus por conta disso, de gente que logrou sucesso, alguém que teve uma vida realizada, e debaixo de uma realização do Espírito Santo, como foi o apóstolo Paulo. Ele estava nesse momento remindo o tempo, como diz ele, lutando para economizar as suas forças físicas que lhe restavam, mas gastar, empreender, usufruir o máximo daquilo que ele tinha de conhecimento enquanto capacidade espiritual dada pelo Espírito Santo. Era alguém que queria a todo momento estar usando na pregação da palavra, sendo um instrumento usado por Deus para a edificação da igreja do Senhor. Ele se encontrava na cidade de Mileto, como diz o texto no versículo 17 que nós acabamos de ler. Mas ali, irmãos, ele resolveu convocar os presbíteros, os pastores que ele tinha deixado lá na igreja em Éfeso, na cidade de Éfeso, uma cidade que estava a 80 quilômetros. E aqueles líderes foram a pé. Era algo que alguém caminhava durante 2 dias praticamente, num ritmo bom para poder conseguir chegar. E eles se esforçaram a esse tom de esforço para poder estar diante do apóstolo Paulo, já velhinho, para ouvir aquilo que ele tinha para lhes ensinar, e passar como um legado para o reino de Deus ali. Então nós podemos e precisamos, irmãos, estar atentos a estas palavras do apóstolo Paulo. Aqueles homens se esforçaram, deram o melhor de si para ouvirem o que Paulo tinha para compartilhar com eles. E nós hoje temos essa facilidade, a palavra já está revelada, já está escrita, basta a gente abrir o coração e deixar o Espírito Santo falar e aplicar. Queremos ou não ser uma pessoa aprovada por Deus? Queremos ou não caminharmos, tendo a certeza de que as bênçãos do Senhor estarão nos acompanhando? Então Paulo abre o seu coração e, considerando ser ele uma pessoa aprovada por Deus, há um texto em que ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Lembra desse texto, quando ele se falou na segunda carta ao apóstolo Timóteo? Ele disse: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vida, a sua vinda, a vinda do Senhor. Então, Paulo está compartilhando algo de que ele tinha certeza, dizendo para as pessoas de que elas também poderiam ter essa mesma certeza. Isso nos traz segurança, irmãos. Isso é algo que nos anima nessa caminhada aqui. A possibilidade de recebermos uma coroa da justiça, a possibilidade de combatermos o bom combate, guardar a fé, que é o que nos habilita a estarmos no céu com o Senhor. Então, o que é necessário para se ter uma vida aprovada por Deus? O primeiro ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos, Paulo fala aqui, a questão da comunhão. A comunhão com Deus, mas a comunhão com os irmãos. Olha o que ele diz no versículo 18. Quando chegaram, ele disse para aqueles homens: vocês sabem como que vivi todo o tempo em que estive com vocês. Vocês sabem como que eu vivi. E vivência nos remete a pensarmos em comunhão.
Ninguém tem comunhão com o outro se não conviver com este outro. Então ele diz assim: há transparência no meu modo de viver. E vocês me conheceram. Não lhes escondi nada. Irmãos, aqui está um segredo, há uma preciosidade para nós compartilharmos. Nenhum relacionamento que pretende ser bem-sucedido, que possa trazer frutos, ele vai sobreviver se não houver transparência, se não houver sinceridade, se não houver verdade. E Paulo é categórico em dizer: vocês sabem como que eu vivi todo o tempo em que eu estive com vocês, desde o primeiro dia em que eu cheguei até a província da Ásia. Então aqui eu quero trazer para os irmãos alguns aspectos importantes da comunhão. No Salmo 103, o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E no final ele diz: porque ali o Senhor ordena a bênção. Eu vou usar esse outro microfone aqui para nos aliviar um pouquinho. Ali, no meio da comunhão, o Senhor ordena a bênção. Queremos ter uma vida abençoada por Deus, irmãos? O primeiro ponto aqui nesse texto trata da comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. E há um detalhe que a palavra de Deus nos ensina sobre a comunhão e sobre a igreja. Para sermos igreja é necessário vivermos em comunhão. O conceito de igreja exige isso. Tem como premissa a comunhão entre os irmãos. Ele é o ajuntamento, ele é a reunião dos salvos pelo Senhor Jesus. Se nós olharmos o texto escrito aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24, o autor diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. O que nós podemos ver aqui? A comunhão verdadeira e sincera, ela exige consideração. Consideremos-nos uns aos outros. O que é ter consideração pelo outro, irmãos? Eu preciso pelo menos olhar, o outro precisa se sentir notado, o outro precisa se sentir uma pessoa visível. Já pararam para refletir sobre isso? Por exemplo, nos seus ambientes de trabalho, algumas pessoas que ali parecem ser invisíveis a você, e de fato são, e elas se sentem assim. Isso não pode acontecer, por exemplo, na igreja, isso não pode acontecer, por exemplo, na nossa casa, na nossa família. E quando a gente fala de pessoas invisíveis, nós não estamos falando de gente, que não vê diretamente. Um filho seu pode ser invisível a você, embora você às vezes se sente à mesa para se alimentar com ele, para ter comunhão com ele, entre aspas. Mas se você não o ouve, se você não enxerga o pensamento dele, se você não se esforça para isso, ele passa a ser uma pessoa invisível a você. E ele vai sentir isso. Ele vai sentir isso. Na igreja, irmãos, chamamos os outros de irmãos. Você já passou pela experiência triste de se sentir invisível na sua igreja? E que os irmãos passam por você e não te notam, não te cumprimentam. Ou às vezes você cumprimenta e não é retribuído no seu cumprimento. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu convivi com vocês, e vocês me notaram, e eu notei vocês. E por isso vocês sabem como foi essa convivência. O que essa convivência trouxe, por exemplo, de benefício. O que essa convivência deixou de legado para a vida de vocês, não só espiritual, mas também social. E o autor aos Hebreus vem dizer: não deixemos de ser igreja, de nos reunirmos como igreja, mas para sermos igreja, irmãos, nós precisamos notar uns aos outros. A igreja precisa ser feita, constituída por pessoas visíveis e por pessoas que veem as outras. Um outro aspecto que eu tiro sobre a comunhão é o fato de que na comunhão existe o crescimento
e o crescimento mútuo. Não só o crescimento de algumas pessoas, mas todos precisam crescer. E a Bíblia nos fala, irmãos, que o Espírito Santo nos concede dons no momento da nossa conversão e a partir da nossa conversão, não só para a edificação nossa, mas a maioria dos dons existe para a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo Jesus. Então você precisa se enxergar como alguém que foi agraciado pela salvação a partir da conversão, mas você precisa se enxergar como alguém que Deus vai capacitar através de um dom espiritual para abençoar o outro. E como que você vai abençoar alguém se você não enxerga este alguém? Essa palavra de Deus vem a nós hoje, no sentido de abrir os nossos olhos para essa verdade. Muitas bênçãos de Deus não são derramadas na nossa vida, irmãos, porque os nossos olhos estão fechados ao nosso próximo. O Senhor nos abençoa na proporção que a gente se oferece e se predispõe para abençoar o outro. Amém? Em Efésios capítulo 2, versículo 19, é o apóstolo Paulo quem diz, quem ensina a igreja, ele fala: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ele olha para a igreja e diz: é família. E família numa perspectiva divina, família numa perspectiva de que foi criada para ser perfeita. Apesar de que as pessoas que convivem na família não são perfeitas. Paulo fala: vocês precisam ser edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito Santo. Amém, queridos? Temos enxergado isso acontecer na nossa vida. Temos aproveitado as oportunidades que Deus tem nos dado, irmãos, de crescermos juntos, de crescermos enquanto igreja que somos. O apóstolo Paulo diz em outros textos sobre o fato de necessitarmos desenvolver a salvação que há em nós. Ou seja, existe a necessidade de um crescimento. E esse crescimento se dá a partir do compartilhamento dos dons espirituais, do exercício dos dons espirituais na vida da igreja. Não numa vida de uma pessoa sozinha, de uma pessoa que se isola, de uma pessoa isolada. A comunhão é o primeiro passo para quem deseja ter uma vida aprovada por Deus. O segundo passo, irmãos, investir tempo e recursos no serviço de Deus. Versículo 19 do texto de Atos 20, no qual estamos meditando. Paulo disse: eu servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Ou seja, mesmo no ambiente hostil, mesmo no ambiente difícil, ele perseverou servindo ao Senhor. Quantos cristãos, na primeira dificuldade que enfrentam, desistem da sua vida espiritual, desistem da sua caminhada cristã, desistem de servir ao Senhor? Uma das coisas que eu estava refletindo hoje, irmãos, quando vinha para cá, quantos cristãos, diante da pandemia que nós estamos enfrentando, a primeira coisa que eles abriram mão em benefício, por exemplo, da preservação da sua saúde, foi o culto. Eu fico imaginando gente que trabalha no ambiente hospitalar a semana inteira, mas não pode vir no culto domingo, porque quer preservar a sua saúde. Não, é pandemia, é perigoso. Eu fico imaginando gente que trabalha no ambiente de banco, que atende milhares de pessoas durante o dia, mas não pode participar de um culto em que tem 100 pessoas, numa reunião de célula que tem 12 pessoas, por causa da pandemia. O que a gente está vendo aqui é o apóstolo Paulo compartilhando com os líderes, com os crentes, de que ele chegou aonde chegou, irmãos, porque Deus o capacitou, mas porque ele não fugiu da capacitação de Deus, não fugiu do ministério e do encargo que Deus tinha dado a ele. Foi debaixo de sofrimento? Foi debaixo de risco de vida? Foi, mas ele via que a sua vida só tinha sentido se ele estivesse servindo ao Senhor. Se a sua vida servisse para o reino de Deus.
ele só se via na sua existência justificada se ela estivesse existindo para servir ao reino de Deus. Precisamos avaliar isso, irmãos. Que tipo de risco nós estamos dispostos a correr para servir ao Senhor? Os cristãos dessa primeira era cristã foram martirizados. Eles corriam risco de vida para falar do Evangelho. Eu fico imaginando hoje quantas pessoas estariam fora desse ciclo de gente abençoada que colocou a sua vida à prova para ser aprovado por Deus. Será que nós temos servido assim? Nós podemos olhar para o apóstolo Paulo, podemos olhar para o apóstolo Pedro como exemplos, mas o próprio Senhor Jesus nos deu esse exemplo. Filipenses capítulo 2, ele diz assim: tende vós o mesmo pensamento, ou seja, a sua atitude a mesma que teve o Senhor Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E como servo ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus. Ele abriu mão da sua glória e se tornou servo, como homem, entre os homens, para ser exemplo de como os homens devem ser para buscar a aprovação diante do Senhor. Jesus foi aprovado por Deus, do início ao fim em seu ministério, nunca pecou, porque foi também um servo do Senhor. O apóstolo Pedro, irmãos, primeira carta que ele escreveu, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. E aí ele fala especificamente: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, não para ser servido. Ele diz: administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Temos feito isso? Deus nos tem capacitado com tantos dons, irmãos. E há alguns dons, e a maioria deles podem ser usados para o nosso crescimento material, crescimento financeiro. Tem muita gente que tem alcançado proeminência social, tem sido referências aí nas redes sociais. O Espírito Santo deu dons de palavra para essas pessoas, deu sabedoria, deu tantas coisas, mas elas não estão alcançando essa proeminência para Deus, para o reino de Deus. Se a gente for olhar, né, o quanto de frutos que essas pessoas têm produzido para o reino de Deus, a gente não vai encontrar quase nada. Elas estão preocupadas com o seu visual, elas estão preocupadas com o seu número de seguidores, elas estão preocupadas com o quanto haverá na sua conta corrente, o quanto de patrocínio, por exemplo, que elas vão ganhar, quanto de curtidas, quantas visualizações. E o que o reino de Deus ganha com isso? E se a gente quiser aplicar isso de uma forma mais prática, irmãos, olha para a sua profissão. Eu sou médico, sou advogado, sou engenheiro, sou professor, eu fui qualificado. E na maioria das nossas qualificações, os dons que Deus nos dá nos auxiliam. Quantas pessoas têm apresentado diante do altar de Deus as suas profissões? Para o serviço de Deus? Não tantas assim. E essa palavra para mim, é para você, a gente precisa analisar o quanto dos nossos recursos nós temos investido e empregado no reino do Senhor. Eu tenho um amigo cristão, um empresário muito bem sucedido. Certa vez
ele mandou uma oferta grande para a nossa igreja. Ele falou assim: pastor, eu não tenho dom, não sei falar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, mas Deus me deu o dom de ganhar dinheiro. Eu sei negociar muito bem, sei comercializar, e eu já tive um discernimento de Deus que, né, o meu ministério está aí trabalhando e sendo fiel a Deus, mais do que fiel a Deus, sendo grato a Deus. Então eu me envolvo com as igrejas para ajudá-las a crescer financeira, através, né, do meu recurso financeiro, do que Deus me dá, um pouco do que Deus me dá, eu retribuo assim. A visão que o Espírito Santo deu para esse irmão. E ele tem sido fiel a essa visão. Agora, quantas pessoas não têm sido fiéis a Deus na visão do Espírito Santo? Então, Paulo disse no versículo 19: eu servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, e sendo severamente provado, irmãos. A gente precisa avaliar onde a gente está sendo provado, porque se nós não estamos sendo provados na questão do serviço, tem alguma coisa errada. A gente precisa avaliar onde está o nosso sofrimento em prol do reino de Deus, porque se a gente não sofreu em momento algum, se o serviço cristão, se a nossa vida cristã tem sido como um parque de diversões, algo está errado. Porque Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Em algum momento você vai ter que dizer não para si mesmo. Em algum momento você vai ter que enfrentar o seu eu com lágrimas, com choro. Você vai ter que deixar alguma coisa para trás para seguir em frente com o Senhor, na direção do Senhor. Com humildade, com sofrimento, se for preciso, diz o texto do apóstolo Paulo, e vencendo as provações. Esse é o evangelho verdadeiro, irmãos. Se não for assim, não é evangelho. Não tem coroa da justiça, não tem o bom combate de uma carreira, e, portanto, também não vai ter a certeza de alguém que concluiu o seu ministério guardando a sua fé, como o apóstolo Paulo testemunhou acerca de si mesmo. Quantas vezes você chorou por algum pecado e você se sentiu compelido a deixar isso por amor ao Espírito Santo que está em você? Quantas vezes você disse não para um dinheiro fácil, e você poderia, por exemplo, fazer uma grande viagem com a sua família, que é bênção isso, mas você disse: esse dinheiro não vem de Deus, eu recuso, eu rejeito. Quantas vezes você abriu mão de alguns prazeres humanos por um prazer melhor e maior, que é a presença do Espírito Santo na sua vida? Se em nenhum momento você se sentiu provado nesse sentido, desconfie até mesmo da sua conversão e da sua salvação. Não existe um evangelho vivo na vida de um crente vivo e autêntico, se não houver autorrenúncia, autonegação, como disse o próprio Senhor Jesus. Terceiro ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos, e que é necessário para se ter uma vida aprovada por Deus: a pregação da palavra, o ensino da palavra e o testemunho de vida. Paulo disse aqui no versículo 20 e 21, vocês sabem que eu não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa também. Testifiquei tanto a judeus quanto a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só a tônica do evangelho que o apóstolo Paulo disse que ele pregou: o evangelho do arrependimento, o evangelho do perdão. Desconfie do evangelho que só fala em prosperidade. Desconfie do evangelho que só vem com promessas. O evangelho verdadeiro precisa ter promessas, porque o próprio Senhor Jesus deixou promessas. O evangelho verdadeiro, irmãos, ele tem prosperidade, sim. A palavra de Deus fala sobre prosperidade no Novo e no Antigo Testamento, mas o evangelho tem no seu núcleo, naquilo que é mais importante, o arrependimento e a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque sem arrependimento e fé, a prosperidade que vier não virá do Senhor. Não virá do Senhor. Sem arrependimento e fé, as promessas não se cumprirão na sua vida.
desconfie daquilo que vier como um ganho, porque apesar de ser ganho, pode não ser bênção, pode ser maldição para você ou para sua família. O inimigo, irmão, Satanás, ele também nos concede coisas. Satanás faz pessoas ficarem famosas, Satanás faz pessoas ficarem ricas, Satanás traz cura de enfermidades no corpo. Só a única coisa que ele não faz e não traz é cura para a alma e para o espírito. Se a tua riqueza financeira vai te levar para o inferno, saiba de uma coisa: Satanás vai te tornar a pessoa mais rica e milionária do mundo. E se você não consegue conviver com uma enfermidade no físico, se você é capaz de entregar até mesmo a sua salvação, ou seja, a possibilidade de você estar no céu, para ter o alívio dessa dor ou dessa enfermidade que caminha contigo no corpo físico, saiba de uma coisa: Satanás vai abrir uma porta escancarada para que você encontre a cura para essa enfermidade do seu corpo. E aí você é curado no corpo, mas é condenado na alma e no espírito. Eu poderia compartilhar aqui vários exemplos de pessoas que eu conheço que foram curadas por Satanás de uma enfermidade no seu físico. Foram curadas de uma visão, de um olho, mas logo depois veio uma enfermidade no braço e eles tiveram que voltar na mesma porta que eles bateram para conseguir a cura dos olhos. E assim Satanás vai alimentando a dependência que a pessoa vai ter dele, até que essa pessoa saia desta vida aqui e viva eternamente com ele. Aonde, irmãos? No inferno. Você crê que existe céu? E a Bíblia fala do céu. Você precisa crer que existe o inferno, porque a Bíblia também fala do inferno. Eu não preciso dizer para onde nós queremos ir. Então Paulo vem falar aqui. Ele pregou este evangelho verdadeiro, ele ensinou este evangelho verdadeiro. E se nós queremos ter, irmãos, uma vida aprovada por Deus, também precisamos pregar. Não pregar somente com palavras, mas com a vida. Ele disse: eu testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisavam se converter com arrependimento e fé. O que é testificar? É comprovar. E a gente comprova através de provas, e existe a prova testemunhal, que é uma prova muito forte para o convencimento das pessoas. O que Deus fez na minha vida, irmãos, e eu mostro, isso pode ser algo que vai ajudar muitas outras pessoas a conhecerem o Deus que vive em mim. O que Deus fez na sua vida e você mostra, é algo que tem um valor enorme, um peso de convencimento enorme na vida das outras pessoas. O crente lê a Bíblia, uma frase conhecida, mas quem ainda não se converteu, a Bíblia que ele tem para ler é você. O crente lê a Bíblia, mas o mundo lê o crente. Ele quer ler você, como você vive, o que você pensa e o que você faz. Tem sido coerente com o evangelho que você conhece? E aí Paulo vem falar de um quarto fator que é necessário para se ter uma vida aprovada por Deus, que é o controle total do Espírito Santo. Ou seja, ninguém vai ser aprovado por Deus se não for uma pessoa controlada pelo Espírito de Deus. Versículo 22 e 23, ele fala assim: agora, compelido pelo Espírito Santo, eu estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Você vai para algum lugar e você não sabe onde é, e você vai levado por alguém em quem você não confia? Dificilmente, né?
Eu posso chegar hoje na minha casa, na minha família, abrir a porta do carro e chamar minha esposa e meus 2 filhos e entrem aqui. Eles vão entrar. E eles podem me perguntar, papai, a gente vai para onde? Eu digo assim, não, vocês vão saber. E eles vão continuar no carro, porque eles confiam em mim. Agora eles fariam isso com outra pessoa desconhecida? Nunca. Aliás, até com outra pessoa conhecida, mas não em quem eles não confiassem. A gente confia em Deus. Você confia no Espírito Santo? Então deixe Ele direcionar a sua vida. Não pergunta para onde Ele quer te levar. Jesus falou isso para Nicodemos: o vento sopra onde quer, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Quando Deus chamou Abraão, Ele falou: sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. E Abraão saiu, irmãos. E por isso ele recebeu o título de pai da fé, e por isso ele foi abençoado, por isso ele prosperou, por isso ele foi pai de multidões, pai de uma grande geração. Seus filhos, seus descendentes foram abençoados por causa de uma promessa que Deus fez para ele. E eu quero trazer isso a nós hoje, uma aplicação muito prática. Eu estou debaixo de muitas promessas de Deus, irmãos, que Ele fez com meu pai. E eu tenho certeza disso, com meus pais. Sou muito abençoado em grande parte da bênção da minha vida. Não vem de mim. Vem de algo que Deus fez na vida de um filho para honrar o pai e a mãe. Então, a forma como eu lido hoje com as coisas de Deus, a forma como eu convivo com meu Deus, eu sei que se traduzirá em bênçãos na vida dos meus filhos também, irmãos. E isso vale para todos nós aqui. Deus cuida muito melhor da sua família do que você mesmo. Duvida disso? Deus cuida muito melhor do seu trabalho, da tua empresa, do que você mesmo. Duvida disso? Por isso que o salmista diz, no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deixa o Espírito Santo te controlar, deixa o Espírito Santo te conduzir. E o que isso implica? Paulo fala aqui em 4 coisas. Ele diz: fui compelido pelo Espírito Santo. Ter uma vida compelida, quer dizer, impulsionada, constrangida pelo Espírito Santo, forçada pelo Espírito Santo, algumas coisas. Não tem problema ser forçado pelo Espírito Santo, não, irmãos. Se é do Espírito Santo, eu quero. Amém? Amém ou não amém? Porque tem gente que valoriza tanto a sua liberdade, seu livre-arbítrio, que questiona o Espírito Santo. Quero dizer uma coisa bem particular para os irmãos. Quando a gente se converte e entrega a vida a Cristo, olha só o detalhe, como muda a frase, né? O pregador pode fazer um apelo dizendo assim: você quer receber Jesus? Ou ele pode fazer o apelo dizendo assim: você quer entregar a sua vida a Jesus? Veja como as coisas mudam. Receber Jesus, quem não quer? Agora, entregar a vida a Jesus, aí exige o quê? Confiança. Entregar o controle da vida a Jesus significa o quê? Renúncia. Do próprio livre-arbítrio, das suas próprias escolhas. Então, Paulo foi compelido pelo Espírito Santo, foi forçado pelo Espírito Santo para muitas situações, e ele foi, porque ele agiu assim. Ele optou por ser assim. Uma das melhores opções que uma pessoa pode fazer é se deixar ser controlada pelo Espírito de Deus. O mesmo Espírito que nos compele é o Espírito que nos refreia. Lembra de um texto aqui em Atos mesmo que Paulo falou assim: eu queria ir para Macedônia, mas o Espírito Santo me impediu. Ele nos refreia.
E se for para ser refreado, contido pelo Espírito Santo, eu quero, irmãos. Se for para ter um desejo meu impedido, mas se foi o Espírito Santo, eu quero. Quero ser impedido de fazer muitas coisas que Deus não quer que eu faça. Aliás, eu quero ser impedido de fazer tudo que Deus não quer que eu faça. E é o Espírito Santo em nós quem vai dizer a vontade do Pai, amém? O mesmo Espírito que nos compele é o Espírito que nos refreia, que nos impede, que dosa as coisas na nossa vida. Ele é o Espírito de equilíbrio. É de poder, é de coragem, mas é de equilíbrio também. E quando o apóstolo Paulo disse, posso todas as coisas naquele, em Cristo, que me fortalece, ele estava se referindo o quê? Dentro da vontade daquele que me fortalece. Aí sim há poder. Essa dependência do Espírito Santo diz respeito a ser também avisado ou estar em sintonia com Ele. Veja só como ele diz no verso 23, senão em que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. O mesmo Espírito Santo que nos compele, é o que nos refreia, é o que nos avisa, para quem está em sintonia com Ele. Isso tudo, irmãos, só vai acontecer se nós estivermos na dependência dEle. Amém? Um outro ensinamento que eu posso trazer para os irmãos, renúncia própria, por amor a Cristo. No versículo 24, Paulo diz, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Se a minha vida não serve para servir ao Senhor, não serve para mais nada. Ela não se justifica. E assim é a nossa vida também. Todavia, não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Ela precisa ter valor para Deus, ela precisa ser usada por Deus. A gente sabe que a nossa vida é preciosa e valiosa para o Senhor. Por isso que Ele deu o seu Filho para morrer por nós, nos livrar do inferno. Agora olha para algumas coisas que você tem. Qual é o bem mais precioso e valioso que você tem? Eu quero fazer uma analogia aqui. Seu carro, sua casa. Pense no bem mais precioso que você tem. Dentro da sua casa, por exemplo, para as irmãs aqui, aquela jarra de cristal. Agora, ela teria esse valor todo para você se ela não cumprisse o papel que ela precisa cumprir para vocês? Essa jarra vai ser preciosa se ela não estiver num lugar onde ela esteja adornando o ambiente? Não. Uma jarra bonita e preciosa tem valor no lugar onde ela é vista. Escondida, não tem valor nenhum. Seu carro tem valor para você e para a sua família se ele te conduzir para onde você precisar levar a sua família. Se te levar ao trabalho, se te levar aos passeios, ele tem valor para você. Agora, se é um carro simplesmente para você pagar o IPVA, pagar um seguro e deixar ele na sua garagem, que valor esse carro vai ter? Nenhum. Agora faça uma analogia com a tua vida. Um bem precioso para Deus. Jesus morreu para que você seja salvo. Mas se você não se deixar ser usado por Deus, não cumprir o papel que Deus destinou para você, você está negligenciando grande parte do seu valor. Grande parte do seu valor. Nós precisamos servir ao Senhor
com renúncia pessoal, entendendo que a nossa vida só tem valor se ela estiver segundo os valores de Deus. E caminhando para o final com os irmãos, Paulo fala sobre compromisso social e compromisso espiritual com Deus, mas com o próximo. Compromisso social e espiritual. O que ele diz? Versículo 35, agora quero saltar com os irmãos para o versículo 35. Paulo diz assim: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Se nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo, nós vamos ver que ele foi alguém realmente que se preocupou com o próximo. Quantas vezes a gente vê escrito na palavra, fora as que não estão escritas na palavra, que Paulo levantou ofertas para ajudar os cristãos que estavam passando fome por conta da crise econômica que estava acontecendo? Por quantas vezes o apóstolo Paulo mobilizou pessoas para abençoar outras? Irmãos, quantas vezes a gente tem aderido a mobilizações? Que não adianta a gente olhar, né? Aqui está a receita, a Bíblia nos mostra, Paulo foi um grande exemplo, Paulo foi alguém aprovado e abençoado por Deus, ele combateu o bom combate, ele recebeu a coroa da justiça. E aí? E nós? E nós? O que adianta você ser um cristão que até conhece a palavra, mas não se esforça para vê-la funcionar em você? E o que adianta, às vezes, tanto esforço por alguém a quem você tanto ama aqui? Tua vida vai passar. Tua vida vai passar. O que hoje você faz, por exemplo, pela sua família, amanhã você não vai poder fazer mais. Mas Deus poderá fazer por ela. E a pergunta é: o que você tem feito hoje para levar a bênção de Deus à tua família amanhã, quando você não estará mais aqui? O que você tem feito como depósito no céu? E o Senhor Jesus falou isso: não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajunteis tesouros nos céus. Precisamos olhar para o outro, irmãos, ajudar o outro. Paulo disse: nós devemos ajudar os fracos. E citou o próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Enxergue isso em você. O pouco que Deus te deu ainda é suficiente para você compartilhar com alguém que tem menos do que você. Olhe para aquilo que Deus te deu, quer que seja multiplicado, comece a compartilhar com quem precisa mais do que você. Assuma hoje o papel de ser um canal de bênção, um instrumento abençoador, e você vai ver as bênçãos de Deus sendo derramadas pela sua vida. E a última receita que o apóstolo Paulo nos dá, dentro da sua experiência de vida narrada nesse texto, está no versículo 36 e 37. Ele fala sobre enfrentar a vida com o coração no céu, mas com os joelhos aqui na terra, em oração. Versículo 36, tendo dito isso, Paulo ajoelhou-se com todos eles e orou, e todos choraram muito, abraçando, beijavam. Amém? Quantas vezes nós temos agido assim como o apóstolo Paulo? E eu vou resumir para os irmãos os 7 conceitos trazidos aqui, para quem quer ter uma vida abençoada por Deus. Primeiro, ter comunhão com o Senhor e com a sua igreja. Segundo, investir tempo e recursos no serviço de Deus. Terceiro, pregar, ensinar e testificar, ou seja, viver o evangelho autêntico e verdadeiro. Quarto, ter uma vida controlada pelo Espírito Santo. Quinto,
renúncia própria por amor a Cristo. Em sexto lugar, ter compromisso social e espiritual com o próximo. E em sétimo e último lugar, ter o coração nos céus, mas os joelhos na terra. Ter uma vida de oração. O apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 4,7: Irmãos, o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sábios, dediquem-se à oração. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que a gente possa ser essa igreja, seguindo os passos do apóstolo Paulo, em busca de uma coroa da justiça, tendo a certeza de combater um bom combate, guardando sempre a fé. Amém. Eu queria te convidar nesse momento a se ajoelhar e orar, se você puder. O apóstolo Paulo disse tantas coisas, mas ele se ajoelhou e orou ao final de tudo que ele disse, ao final de tudo que ele fez. Ele demonstrou que o mais importante é orar. Senhor, nesse momento, Pai, nós nos ajoelhamos como um gesto de contrição, de adoração a Ti. Nós te pedimos, Pai, que a Tua mão esteja sobre nossas vidas, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha nos direcionar. Nós te pedimos, Senhor, que Tu venhas tomar as rédeas, não só da nossa vida, Senhor, mas de tudo aquilo que está diante de nós, de tudo aquilo que a nossa vida se aplica, tudo aquilo que envolve o nosso ser. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós pedimos agora, Pai, o domínio do Teu Espírito Santo. O domínio do Teu Espírito Santo sobre tudo que somos, que temos. E nós queremos isso, Pai. Seja o sim ou o não, se vier do Senhor, nós queremos, Pai. Toma a nossa vida. Usa, Senhor, no Teu reino. Em nome de Jesus, Pai. Esteja a ouvir agora as nossas orações, e de forma individual aqui neste templo, Senhor. De forma individual, Senhor, esteja a olhar para cada coração aqui, a trazer cura, Senhor, a trazer direção, orientação, correção, Pai. O que vier de Ti, Senhor, que venha. E nossos corações estão abertos, Deus, nesse momento para receber, Pai. Em nome de Jesus, não queremos ser sempre a mesma igreja, Senhor. Nós queremos crescer, melhorar, caminhar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e te pedimos sempre a Tua mão sobre nós. Amém e amém.